mãos levantadas, feche os seus olhos. Oh, glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Divino e Sagrado Espírito Santo. Deus, nós nos colocamos nesta manhã diante do seu altar para dizer que o teu reino ele é eterno, para dizer que a ti seja dada toda a honra e toda a glória. Nós nos levantamos nesta manhã para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Oh meu Deus, e nós te agradecemos por tamanha fidelidade. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos salvou. E nós damos a ti, ó Pai, o nosso louvor. E você diga: meu Deus, eu creio no seu poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Viva Jesus! Viva Jesus! Vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Fala aleluia! Fala glória a Deus! Vamos ficar à vontade. Olha, e hoje Deus quer fazer grandes obras na nossa vida. Deus quer fazer milagres, pessoal. Nós não podemos desistir, irmãos, da nossa oração. Creia, às vezes é uma luta, é uma batalha. Você tem que persistir na batalha e ficar firme em nome de Jesus. Não volte atrás não. Fala amém, gente? Levanta a sua mão direita e diga: eu vencerei. No nome de Jesus. Deus foi comigo ontem, Ele vai ser comigo hoje. Deus me deu vitória ontem e Ele vai me dar vitória hoje. O que nós temos que fazer? Nós temos que colocar o nosso pensamento na palavra do Senhor. Você já percebeu que às vezes a pessoa coloca o pensamento nos problemas, nas dificuldades? Algumas não conseguem dormir, outras deixam de exercer alguma função, alguma tarefa. Mas por que você não está conseguindo fazer isso? Eu estou de cabeça quente, eu estou preocupado. Você já percebeu isso? Tem gente que às vezes não consegue dormir. Hoje mesmo tem gente que passou a noite em claro, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades. Mas pastor, o que vai fazer diante das adversidades? Nós temos que colocar o nosso pensamento na promessa de Deus. Fala amém, pessoal? Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu vou colocar isso na minha mente. Eu vou começar a pensar: não, por mais difícil que seja, eu vou vencer, porque Cristo me dá a vitória. E isso eu vou enxertar dentro do meu pensamento e não vou deixar outro pensamento entrar, a não ser aquele que foi a promessa de Deus. Diga amém, pessoal. Lá em Hebreus, quem é que trouxe a Bíblia? Levanta para o alto aí, ó. Vamos fazer o jardim de Jesus. Eita, jardim bonito. Glória a Deus, gente. As irmãs que trouxeram umas Bíblias rosa, ficou mais bonito ainda hoje o jardim. Olha lá, aquela ali é rosa. Glória a Deus. Fala amém, gente. Vamos lá em Hebreus, capítulo número 12. E o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao nosso coração sobre isso, pessoal, de não deixar outro pensamento entrar na nossa cabeça, senão aquele pensamento que é Cristo, que é a promessa do Senhor. Fala amém, pessoal? Aí no versículo de número 2, Hebreus, capítulo 12, o versículo 2. Quem que achou? Fala amém, gente. Ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O versículo 3 agora: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Digam glórias ao Pai, glórias ao Filho e ao Espírito Santo. Então nós temos um grande exemplo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós devemos seguir este bom exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Jesus ele fez? O versículo 2, ele está dizendo, Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então Jesus suportou a cruz, renunciando à alegria que estava proposta para ele. Quer dizer que ele fez a vontade de Deus, ele preferiu agradar a Deus. Nós temos que agradar ao Senhor, pessoal. Nós temos que agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas há outras alegrias propostas, porque seguir Jesus é uma missão. Seguir Jesus é carregar a cruz. Seguir Jesus é renunciar. Seguir Jesus é dizer não para o pecado, mas também é dizer não para mim mesmo. Seguir Jesus é dizer não para as minhas vontades, para os meus desejos, para o meu eu. Então havia uma alegria proposta, ou seja, Jesus não era obrigado a carregar a cruz e nem morrer na cruz. Jesus não foi obrigado, é como nós. Nós não somos obrigados a nada. Diga amém, pessoal. A igreja não vai te obrigar a nada. O pastor não vai obrigar você a nada. Não, nós pregamos a palavra de Deus. Aquele que crê na palavra, ele pega as escrituras e pratica aquilo ali com amor, de todo o seu coração. Como diz a Bíblia, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Diga amém? Então Jesus não foi obrigado a carregar a cruz e nem morrer a cruz. Eu não sou obrigado a fazer a vontade de Deus. Deus não me obriga. Igreja, primeiro eu vou falar da Igreja da Graça, que as outras igrejas, os outros respondem. Vamos falar da igreja. A Igreja da Graça também não obriga ninguém. Mas nós pregamos a verdade. A Bíblia fala que é uma porta larga e é uma porta o quê, irmãos? Estreita. Nós temos que ir pela estreita. A larga e espaçosa é o caminho da perdição. Então, às vezes, irmão, a nossa carne, ela vai se inclinar para essas alegrias. A nossa carne, ela vai se inclinar para o nosso eu, para os nossos desejos. Mas nós temos que seguir o exemplo de quem, irmãos? De Jesus. Jesus, ele disse não a esta alegria que estava proposta. E ele preferiu abraçar o quê, irmãos? A cruz. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Temos que fazer, pessoal. Será que nós estamos pagando um preço por amor a Cristo? Nós precisamos fazer isso. E como que nós vamos conseguir fazer isso? Como Jesus fez. Ele veio aqui em forma humana para nos dar exemplo, para mostrar para nós. E ele fez pela fé, como está dizendo no versículo 2, que ele é o autor e consumador do que, irmãos? Se nós não tivermos fé em Deus, fé na palavra de Deus, nós não vamos conseguir fazer. Não adianta. Nós somos seres humanos, somos limitados. Então, se não for por meio da fé, nós não realizamos. Como que uma pessoa consegue ficar 30 minutos orando? Pela fé que ela tem em Jesus. E se ela não tem fé em Jesus, mas nem 5 minutos ela fica. Não passou um minuto, para ela aquilo ali foi uma eternidade. Misericórdia, mas não passou ainda. Quer dizer, é só por meio da fé. Como que a pessoa, ela consegue dizer não? A alegria que está proposta, que é o desejo da carne, aí nós temos que tomar cuidado, porque aí não vai só contra a vontade de Deus, mas pode ter o pecado, pode ter a iniquidade, e a nossa carne ela inclina para o pecado. Por isso que nós temos que andar na presença de Deus. Às vezes a pessoa não vem na igreja, é triste, pessoal, tem que vir na igreja. Vem na segunda, vem na quarta, vem na quinta, vem na sexta. Nós temos que estar na casa de Deus. Por quê, pastor? Porque aqui é onde nós oramos, nós meditamos na palavra. É aqui que nós aumentamos a nossa comunhão com quem, irmãos? Com Deus. Quanto mais tempo nós passarmos, a nossa comunhão vai aumentar. Quanto menos tempo, vai diminuir. Não tem jeito. Nós precisamos. Diga amém, pessoal. Fala graças a Deus, mas nós não podemos deixar a nossa carne inclinar, nem para os nossos desejos, nem para o nosso pecado. Às vezes eu quero muito, como Jesus. Nós já aprendemos isso aqui. Jesus não queria morrer na cruz. Qual foi a oração de Jesus? Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feito a tua vontade. Não era a vontade dele a cruz, não era a vontade dele morrer na cruz, não era a vontade dele ser crucificado, mas ele renunciou à vontade dele.
é o que nós temos que fazer também. E tomar cuidado, porque para a gente refletir, se eu não consigo negar a mim mesmo, será que quando surgir o pecado, tentação, eu vou negar? Aquilo que dá alegria, prazer, passageiro, é o que nos atrai. Nós temos que negar. Ele fez isso. Ele renunciou à alegria que estava proposta a ele e suportou a cruz. É a nossa missão, pessoal. Jesus diz que nós somos uma testemunha dele. Aqui na igreja, mas em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que ser uma testemunha. Jesus diz: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a pessoa diz: não, pastor, eu recebi uma visita na minha casa. Mas deixa a visita lá. Hoje é o dia do compromisso com Deus. Olha o seu testemunho. Você trocou a visita daquela pessoa pelo Senhor Jesus. Ah, pastor, mas não. A visita é importante. Mas o meu compromisso com Deus não vai durar o dia todo. A hora do culto, o culto tem hora para começar e hora para terminar. Então eu vou ao culto. Olha, meu amigo, tem um café aqui, um leite, uma aguinha, uma bolachinha. Você fica aí, aguenta a mão aí. Mas você vai aonde? Eu vou dar uns glória a Deus e eu já volto. Eu tenho um compromisso com Deus. Nós temos que suportar a cruz, pessoal. Temos que evangelizar. Quantos de nós estamos orando de madrugada, fazendo jejum? Quando nós estamos no ponto de ônibus, não estamos suportando a cruz. Temos que suportar a cruz. Hoje tem celular, né? Quantos de nós estamos mandando mensagem, evangelizando? Amanhã é o dia do culto, hein? Jesus ama você. Irmão, aceita Jesus. O irmão tem que se batizar nas águas. O irmão não batizou. Nós não estamos suportando a cruz. Temos que suportar a cruz. Eu falava aqui esses dias, né? Antigamente os crentes mostravam o joelho, levantavam a calça. Lembra disso? Não que tenha que fazer, mas quer dizer que eles dobravam o quê, irmãos? O joelho. E a igreja de hoje, irmãos? Está dobrando o joelho? Ai, pastor, não, tem que suportar a cruz. Eu vou colocar a minha cara no pó. Eu vou falar com Deus. A porta espaçosa, irmão. O tudo pode. O tudo eu posso? Não. Eu preciso suportar a cruz. Eu preciso amar o Senhor. E se eu amar ao Senhor, eu vou renunciar à alegria que está proposta. Porque a alegria que está proposta, ela é passageira. Agora, a cruz não. A cruz ela vai me levar à eternidade. A cruz ela vai me dar salvação. Ela vai me dar a vida eterna. Quem está entendendo, fala amém, gente. Aí diz o versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Irmão, nós temos que considerar o que Jesus ele fez. Nós temos um bom exemplo chamado Jesus de Nazaré. E eu não sei por que as pessoas tomam os maus exemplos. Não digo que é errado pegar uma pessoa como exemplo, mas você tem Jesus. Para que você vai querer ter outra pessoa como exemplo, se Jesus é o melhor exemplo? Não importa qual seja a minha idade, não importa qual é a época que eu estou vivendo, se é a época da internet, Ele é o melhor exemplo. Eu vou considerar o que Jesus ele fez, o que Jesus suportou. Ah, pastor, mas é porque o irmão, o pastor, o fulano, eu não tenho nada com o irmão, com o pastor, com o fulano. O meu negócio é com Cristo. E se o irmão, se o fulano, se o pastor for para o inferno, eu vou também, gente? Ah, não. Considerando o que aquela pessoa está fazendo, vai. Não, eu tenho que considerar o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele renunciou à alegria que estava proposta. Os prazeres da carne, o seu desejo, a sua vaidade. Ele renunciou ao pecado. Ele suportou a cruz. Eu vou fazer também. Eu vou suportar a cruz, eu vou considerar. Tem que fazer campanha para a família? Eu vou. Tem que orar toda quarta-feira, mas já faz 5 anos, eu vou orar os 10 anos, quantos anos forem necessários. Jesus, me ajuda que eu vou suportar a minha cruz. Eu vou ganhar o meu marido para Jesus, vou ganhar a minha esposa, como está dizendo. Mas sabe por que às vezes a pessoa desanima e ela não consegue ir adiante?
do plano de Deus, com a promessa do Senhor, porque ela não toma Jesus como exemplo, ela não considera o que Jesus fez na cruz do Calvário. E se ela considerar, olha só para mim, não tem como ela desanimar. Toda vez que ela lembrar do que Cristo fez por ela na cruz do Calvário, ela vai lutar, ela vai perseverar e ela vai vencer, como está dizendo no versículo 3: considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais aonde, irmãos? Na fé, desfalecendo em vossos ânimos. Nós não temos que desfalecer, nós não temos que enfraquecer, é ao contrário. Eu já expliquei isso aqui na igreja. A cada dia minha fé tem que aumentar. Pastor, ontem eu orei 5 minutos, então a tendência é amanhã você orar 10. Passar um mês você vai estar orando 15, daqui a pouco você vai estar orando 20, e cada vez vai aumentando, não pode diminuir. E se está diminuindo, é porque eu não estou considerando o que Cristo fez, estou considerando qualquer outra pessoa, menos o que Jesus fez. E eu considerando qualquer outra pessoa, eu vou ter uma grande decepção, não só daquela pessoa, mas também na minha vida, porque o único que pode me abençoar é Cristo. Não faça isso, considere, irmão, nós temos que ser parecido com Cristo, mas não se esqueça, Jesus ele suportou a cruz. Ele disse não à alegria que estava proposta, aos desejos, aos prazeres, à sua vaidade, para fazer a vontade de quem, irmãos? De Deus. A quem que eu quero agradar? Quem que eu estou agradando, irmão? Eu preciso agradar a Deus. E para agradar a Deus, eu tenho que viver na presença de Deus, como Jesus viveu. Tenho que viver em santidade. Tenho que dizer não para o mundo. As coisas do mundo é ilusão, pessoal. É tudo passageiro. A que o Senhor Deus ele propõe para nós é eterno. Diga amém. Na época do Moisés aconteceu um fato muito interessante. Vamos lá que eu vou pegar como exemplo aqui, lá em Números capítulo 32. Números é o Antigo Testamento, você abre no início, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. O versículo é o 5, ele diz assim, 32, versículo 5. Quem achou, fala graças a Deus. Quem achou, diga amém. Eu vou esperar 2 segundos para você encontrar. Abre Gênesis, Êxodo, Levítico e o Números. Pronto. Dá um glória a Deus aí, irmãos. O versículo 5. Disseram mais: se acharmos graça aos teus olhos, deixe esta terra aos teus servos em possessão, e não os façais passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Vamos prestar atenção, pessoal, essa palavra aqui, ela é muito poderosa, ela pode nos ajudar e muito. Versículo 6, vou ler de novo. Porém disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Ponto de interrogação. Moisés está fazendo a pergunta: por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram os vossos pais, quando os mandei a Cades-Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrasse na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo que os homens que subirem do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em o que, irmãos? Em seguir. Irmãos, isso aqui tem muitas lições para nós. Se eu conseguir passar só 2 aqui, eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho a certeza que você vai ser abençoado. Então aqui era 12 tribos, e 2 das 12 tribos, eles não queriam passar o Jordão, que era uma ordem de Deus.
eles atravessar o Jordão, para que eles entrassem na terra prometida. Onde que eles estavam com a cabeça, pessoal? Eles queriam ficar ali, queria que o Moisés desse algum pedaço qualquer de terra para eles, ao invés de alcançar a promessa de Deus. Irmão, cuidado, tem coisas que nos atraem, mas ela nos atrai, infelizmente, para que nós não venhamos viver a promessa de quem, irmãos? De Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele renunciou à alegria que estava proposta, e ele suportou o que, irmãos? A cruz, porque a alegria que estava proposta era passageira, a cruz não era eterna. Eles aqui deviam ter criações de gado, devia ter boi, ovelha, enfim. Quando eles viram o rio, não tinha ponte naquela época. Fala amém, gente? Poxa vida, nós vamos ter que deixar tudo aqui. Vamos falar com Moisés. Ô Moisés, vem cá, parafraseando aqui, né? Vem cá, Moisés, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar por aqui mesmo, dessa terrinha aqui, é uma terrinha ruim, mas nós vamos ficar por aqui mesmo. Cuidado, irmão, tem coisas que nos atraem e nos impede de fazer a vontade de quem, irmãos? Eu não sei o que é que está te atraindo, mas com certeza está impedindo você de receber a promessa de Deus, está tirando o seu pensamento da promessa de Deus. Lá em Hebreus nós acabamos de fazer a leitura, nós temos que fixar os olhos em quem, irmãos? Em Jesus, o autor e consumador da nossa, mas alguma coisa vai nos atrair, para que nós venhamos tirar os olhos do Senhor. É você que está na igreja, é você que começa a fazer uma campanha, é você que começa a acordar de madrugada, é você que começa a frequentar os cultos, é você que se torna um obreiro, é você agora que o pastor colocou para você fazer o evangelismo. Alguma coisa vai atrair você, para tirar você da promessa de Deus. Deus tem algo grande para você, irmão, fica firme. Deus tinha algo grande para eles, mas olha só, eu não sei onde eles estavam com a cabeça. Moisés, nós vamos ficar por aqui mesmo. E o Moisés, já cheio da experiência que ele havia passado, da sabedoria divina, disse para ele, mas o que vocês estão fazendo? O versículo 6, o Moisés diz, porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, irão vossos irmãos à peleja e ficarei vós aqui? É a primeira coisa que não era inadmissível. Como que o meu irmão está lá lutando e eu vou ficar aqui, vou cruzar os meus braços? Não, eu vou ajudar o meu irmão. Diga amém, pessoal? Eu vou à luta com ele. Cuidado, marido, cuidado, esposa, cuidado, pai, cuidado, filho. Nós temos um exemplo que é Jesus, e nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Olha o mau exemplo que eles iam dar para os outros. Mas se os outros vão lutar, por que vocês vão ficar aqui? Por que vocês vão cruzar o braço? E o Moisés diz mais, versículo 7, por que, pois, desencorajai o coração dos filhos de Israel? Eu tenho que ser parecido com Cristo, pessoal. Jesus, ele suportou o que, irmãos? A cruz. Eu tenho que pagar preço. Eu tenho que renunciar. Repito, a porta ela é estreita. Pastor, eu não estou muito bem hoje, mas eu vou para a casa de Deus. Eu vou louvar a Deus. Eu vou glorificar o nome do Todo-Poderoso. Diga amém, gente. Fala graça a Deus e tomar cuidado para mim não ser um mau exemplo. Porque às vezes eu estou sendo um mau exemplo. É o marido que quer ir para a igreja, a esposa diz, pode ir, marido, vai mesmo, hoje eu não vou não. Não, ó marido, vamos lá. Não, bem, mas você não está bem hoje. Não, mas eu não estou, mas eu vou lá receber a minha bênção em nome de Jesus. É o filho às vezes que vem na igreja, vai filho, vai mesmo. Não, eu vou pai, é importante você vir na igreja com seu filho, orar junto. Às vezes isso não acontece em casa. Com tudo isso que aconteceu, negócio de pandemia, culto em casa, são poucos os familiares, os entes queridos que se reuniram para orar juntos. Foram poucos os pais que chamaram o filho e disseram, filho, vamos orar aqui agora.
Foram poucos os maridos que chamaram a esposa e disseram: vamos orar agora. Poucas esposas que fizeram isso. Mesmo negócio de ir em casa, culto não sei o que, culto online, em distância, e não sei o que. O senhor não é contra, pastor, culto online? Não. Eu acho que o culto online hoje é um panfleto. O culto online hoje é um evangelismo. Tem que evangelizar mesmo. Mas para você entender que mesmo com tudo isso, querendo fechar a igreja, poucos foram as famílias que se reuniram para orar juntos. Agora, os cultos pode fazer presencialmente, e muitas vezes eu sou um mau exemplo. Não estou afim de ir na igreja, não tenho ânimo, não tenho alegria. Quando fala de culto, não faço uma carinha assim, meio como se diz, não estou afim de ir. Eu estou desencorajando. Daqui a pouco o meu marido não vai, daqui a pouco a minha esposa não vai, daqui a pouco o meu filho não vai, minha filha não vai, daqui a pouco o meu irmão não vai. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu tirei os olhos de quem, irmãos? De Jesus. Eu tirei os olhos do Senhor. Alguma coisa me atraiu. Não, meu irmão, não desencoraje ninguém, não. Ao contrário, faça de tudo para você encorajar as pessoas, porque vai ser triste quando a pessoa morrer e ela perder a sua salvação. Você vê que para as coisas erradas existem vários incentivos, não é verdade? Existem várias pessoas encorajando, faz mesmo. E às vezes para as coisas de Deus são pouco. Moisés está dizendo: vocês vão desencorajar, seus irmãos estão indo para a luta, seus irmãos estão indo para a peleja, vocês vão desencorajar os seus irmãos? Não, lembra dos vossos pais. Eles fizeram isso, e quando eles fizeram isso, não agradaram a quem, irmãos? A Deus, e Deus diz: quem tivesse mais de 20 anos, não ia entrar na terra prometida. Pelo amor de Deus, vocês não vão fazer a mesma coisa agora, vão fazer diferente. E aqui está a segunda lição, pessoal. Nós podemos aprender com aquilo que nós erramos, aonde nós falhamos. Alguém criou essa frase: errar é humano, mas permanecer no erro, aí não pode. Eu errei, pastor, não deveria ter errado. Mas já que você errou, pegue agora e tire lição disso, para que isso não venha acontecer no tempo que, irmãos, presente, para que não aconteça no tempo futuro. Foi o que Moisés fez. Não, os pais de vocês já fizeram isso. Deus mandou eles espiar a terra. Quando eles voltaram murmurando, dizendo que não, desencorajou todo o povo, e Deus ficou muito bravo com isso. Irmão, nós não temos que desagradar a Deus, nós temos que agradar a quem, irmãos? Ao Senhor. Encoraje os seus irmãos. É o dia do culto, toda a família, amanhã todo mundo vai acordar cedo para ir na igreja, e nós já vamos fazer um café aqui, vamos fazer uma festa, vamos bater pau, nós vamos na rua cantando até a igreja. Diga amém, gente. Fala graças a Deus. É assim que deveria ser, irmãos. É assim que tem que ser. Mas às vezes não está sendo assim. De novo o pastor está chamando para ir na igreja. Oh, glória a Deus, irmãos. Glorificado seja o Todo-Poderoso. O melhor lugar é estar na presença de quem, irmãos? De Deus. Fala amém, gente. Mas eu não posso ser um mau exemplo. Eu não posso desestimular os outros. Não, eu tenho que levar os outros a Cristo. Jesus não desencorajou ninguém. Por isso que a Bíblia fala que Ele foi o autor e o consumador, o que, irmãos? Da fé. Tanto que nós estamos aqui. Por quê? Porque Jesus nos encorajou. Se eu perguntar aqui, alguém venceu a bebida, alguém venceu o cigarro, alguém venceu, tanto de coisa você venceu. Por que você venceu? Porque Jesus te encorajou. E o que Jesus quer de mim hoje? O que Jesus quer de nós? O que Jesus quer de você? Que nós venhamos encorajar outras pessoas, ensinar para elas respeitar a vontade de Deus, o tempo de Deus, que ela tem que aceitar Jesus, que ela tem que se batizar nas águas, que ela tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não, pastor, tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, irmão, vamos encorajar, vamos levar as pessoas a Cristo. Diga amém, gente. E se aconteceu alguma coisa ontem, no passado, faça como Moisés, tire lição.
e aprenda com esta falha, para que isso não venha acontecer nos dias de hoje. Fala amém, gente? Vamos voltar lá em Hebreus 12, 3, aonde nós iniciamos, para nós fazer a oração. Ele diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos o que, irmãos? Ânimos. Olha o que eu vou falar. É inadmissível um homem, uma mulher que diz ser cheio do Espírito Santo, desfalecer ou desanimar, ou que desistiu, ou eu sei lá o que. É inadmissível, não tem como, porque a Bíblia fala que o homem e a mulher, quando recebe o Espírito Santo, ele recebe o poder, ele recebe a força. Quando ele recebe o Espírito Santo, ele não vai desfalecer. Desfalecer é morrer, desistir. Ele não desfalece, não tem como. Então aquela pessoa desistiu, desanimou, porque faltou para ela o que, pessoal? O Espírito Santo. E por que faltou o Espírito Santo? Porque ela não considerou o que Jesus fez. Se ela tivesse considerado, não iria. E a própria Bíblia nos ensina. Em Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo é o que nos fortalece nas nossas o que, irmãos? Fraqueza. É Ele que nos ajuda. Eu vou desistir. Não, Ele nos levanta. Eu vou desanimar. Ele tira o desânimo. Tem como. Então nós não podemos ser vazios. Nós temos que ser cheios desse poder. Nunca vamos desfalecer. Nunca vamos desistir. Nós sempre estaremos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Considere, irmãos, agora que você seja uma carta viva, para que você possa também estimular os outros. Eu tenho dito aqui, né? Às vezes a pessoa não traz ninguém para Jesus, mas o mundo tira ela de Jesus. O pecado tira ela de Jesus. Está errado. A igreja que tem que tirar as pessoas do mundo. E não o mundo que tem que tirar as pessoas da onde, irmãos? Da igreja. Não vou fazer igual aquelas tribos, não. Eu não vou ficar aqui além, não. Eu vou atravessar o Jordão. Eu vou para a luta com os meus irmãos. Eu vou entrar em oração e eu vou vencer em nome de Jesus. Fala amém? Vamos ficar em pé agora que eu quero orar por você. E agora é o momento de oração. Ô pastor, eu estou meio triste, meio desanimado. Então fale com Deus, não pode. Você tem que ser renovado, você tem que ser restaurado no nome de Jesus. Põe a mão no coração. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem a liberdade agora de sondar a tua igreja, de sondar este homem, de sondar esta mulher. Nós não queremos ser um mau exemplo, ó Pai. Nós não queremos fazer com que ninguém venha desfalecer. Não, Pai. Nós queremos incentivar as pessoas. Nós queremos estimular as pessoas a estar na fé, a estar na sua presença, a estar diante do Senhor. Ó poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, encha-nos agora com teu Espírito Santo. Amigo, se você pecou, cometeu algum pecado, fale com Deus agora, porque o pecado faz com que a pessoa desfaleça, o pecado faz a pessoa desanimar, o pecado faz a pessoa desistir, o pecado faz a pessoa ficar no meio do caminho, o pecado faz a pessoa abandonar a fé. Mas você pode agora pedir: Jesus, tem misericórdia de mim, ó Pai, tem compaixão da minha alma. Deus vai te perdoar, Deus vai limpar o seu coração, limpa mesmo, Senhor, purifica-nos, ó Pai, por dentro, purifica-nos, ó Pai, por fora, limpa-nos, ó Deus, por completo. Receba, meu irmão, o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso, seja perdoado dos vossos pecados agora. Nós queremos a santidade, nós queremos que o Senhor, ó Deus, venha nos perdoar, nós queremos que o Senhor venha nos purificar. Aleluia, Jesus. Deus está aqui neste lugar, meu irmão. Isso, abre o seu coração. Hoje é dia de Deus se encher o Senhor.
Hoje é dia de Deus encher a senhora com o poder dele, com a unção dele. Se você estava meio triste, se você estava cabisbaixo, agora é a hora de você reverter isso aí. E considere o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele suportou a cruz, ele abraçou aquela cruz, ele fez a vontade de Deus. Pensa nisso, meu irmão. Nós temos que agradar a Deus, nós temos que agradar o Todo-Poderoso. Jesus renunciou à alegria que estava proposta para ele, para que ele possa fazer, para que ele possa realizar a obra do Senhor. Oh meu Deus, nós queremos também amar a cruz, Senhor. Nós queremos suportar a cruz. Encha a tua igreja com teu Espírito Santo, encha a tua igreja com teu poder, Senhor. E lá machori canta, aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso, poderoso Deus, Deus maravilhoso, Deus digno de toda honra, digno de toda glória. Vai dando glória a Deus, igreja. Isso, Ele quer ouvir a sua oração. Eu oro por você, mas Ele quer ouvir a sua voz também. Ele quer ouvir da sua boca que você o ama. Ele quer ouvir dos seus lábios: Jesus, eu vou fazer a sua vontade, eu vou cumprir o teu plano, Senhor. Eu vou renunciar a mim mesmo, eu vou dizer não aos desejos da minha carne, eu vou dizer não às minhas concupiscências, às minhas vaidades. Ele quer ouvir dos seus lábios, irmão. Abre o seu coração, fale com Deus, diga: venha, Senhor, cumpre em mim o teu querer, Jesus. Faça de mim um vaso cheio do teu Espírito Santo. Faça de mim um vaso de honra. Faça de mim um instrumento nas suas mãos, Senhor. Oh Deus, eu quero estimular a minha família a estar na tua presença. Eu quero estimular o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, o meu irmão, a minha irmã, a ser um crente, a ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. É o dia do culto. O dia do culto é dia de festa. É o dia da oração, é dia de festa. Oh, é o dia de ir na igreja, é o dia de alegria. Ah, Deus, nos conceda, Pai, nos conceda esta unção, Jesus. Nos conceda esta graça, Pai. Nós queremos fazer o que o nosso Senhor Jesus, Ele fez. Oh, Deus poderoso, temos um bom exemplo. Siga o bom exemplo, meu irmão. Seu exemplo é Cristo. Seu exemplo é Jesus. Não é o homem, não é a mulher, não é ninguém, não. É Jesus. E Jesus, Ele suportou a cruz. Jesus, Ele amou a cruz. Aleluia, aleluia, aleluia. E lá machoro canta, lá machori. Diga para Jesus que você o ama. Diga para Jesus que você o adora. Diga para Jesus que Ele é lindo.